No subsolo sombrio de um serial killer, Vandinha Adams está presa, cercada por bonecas macabras, prestes a se tornar a próxima vítima. Tudo começou 6 semanas atrás, quando chegou em casa e resolveu se dedicar inteiramente ao aperfeiçoamento de sua habilidade psíquica. O livro de magias da Goad continha todas as informações que ela procurava, então depois de dominar completamente seus poderes, a garota voltou sua atenção para algo que a fascinava desde pequena. Desde 6 anos de idade, ela nutria uma obsessão pelo escalpelador de Kansas City, um criminoso que sempre admirou, e para rastreá-lo usando seus poderes mentais, bastava conseguir algum item presente em suas cenas de crime. A bola de boliche pertencia à 11ª vítima do assassino, então através deste objeto, Vandinha conseguiu descobrir onde ele estava. Na manhã seguinte, ela adquiriu uma passagem aérea para persegui-lo, mas os seguranças do aeroporto a impediram de passar pelo detector de metais, e durante a revista, a jovem foi forçada a entregar todas as armas que escondia nas roupas, mas depois disso pôde prosseguir com a viagem. O encontro com o criminoso finalmente aconteceu, então ela tentou usar arma de choque para derrubá-lo. No momento em que ele tocou seu braço, uma visão invadiu a mente de Vandinha, e ela perdeu a consciência. Quando despertou, estava presa no subsolo da residência do escalpelador, prestes a virar mais uma de suas vítimas, e o homem se aproximou e exibiu a boneca que havia criado para representá-la, explicando que essa seria a mais nova peça de sua coleção, pois era assim que ele se recordava de todas as pessoas que matou. Mas antes que o doente mental pudesse começar seu ritual macabro, Mãozinha emergiu de dentro de uma das bonecas e partiu para o ataque. Com seu melhor amigo segurando o escalpelador, Vandinha conseguiu se libertar e usou os instrumentos contra o serial killer. Depois de fazer o criminoso sentir a dor merecida, ela retornou das férias para a Academia Nevermore. Durante a viagem de volta para a Academia Nevermore, ela descobriu que seu irmão havia desenvolvido o poder de lançar raios através das mãos, então o provocou para que destruísse uma placa de trânsito com essa nova habilidade. Logo após a placa ser obliterada, um acidente ocorreu no cruzamento, mas a família Adams simplesmente continuou seu trajeto ignorando completamente o incidente. Naquela mesma tarde, um detetive particular estava fotografando uma mulher durante um encontro amoroso com seu amante em segredo, quando um bando de corvos ameaçadores o cercou. Crow só percebeu a presença dessas criaturas quando já era tarde demais, então foi atacado e precisou correr desesperadamente até seu carro. Durante a fuga, ele telefonou para uma pessoa de confiança e confessou que sua identidade havia sido descoberta. E antes de encerrar a ligação, o detetive revelou o local onde as evidências poderiam ser encontradas, caso algo acontecesse com ele. Quando desligou o telefone, Crow percebeu que os corvos haviam conseguido invadir o veículo, e foi morto por eles. Enquanto isso, a família Adams chegava à Academia Nevermore. Vandinha explicou as regras de convivência entre ela e seu irmão, então mandou ele ir para o quarto. Depois de salvar a escola do peregrino demoníaco, Vandinha havia se tornado uma figura popular, e ficou surpresa ao conhecer Belry Dort, o novo diretor da academia. Ao chegar em seu quarto e reencontrar Enid, Vandinha entregou para ela um presente que havia pegado na casa do escalpelador, então começou a desfazer as suas malas. Quando abriu a porta do banheiro, as garotas quase foram atingidas por uma flecha disparada por uma arma de arco. E Vandinha percebeu que estava sendo observada de perto por alguém. Ao tocar a foto que foi arremessada na parede, a garota tentou usar os seus poderes psíquicos para localizar o Stalker, mas não conseguiu descobrir a identidade dele. Nesse instante, Enid viu uma lágrima escura escorrendo dos olhos de sua amiga e ficou preocupada, mas Vandinha afirmou que não havia com o que se preocupar. Após conhecer o novo diretor, Mortícia e Gomes foram convidados a se hospedar por alguns dias na cabana onde Marilyn morava antes de ir para a prisão. Agora que novas modificações estavam sendo feitas em Nevermore, Belry convidou Mortícia para ser presidente do Comitê de Arrecadação da República Gala. Quem decorou este lugar? Furiosa com a possibilidade de ter os seus pais por perto, Vandinha saiu para dar uma volta na floresta. E avistou algumas viaturas recolhendo o corpo de Crow, que havia sido eliminado horas atrás. Após trocar algumas palavras com a xerife Santiago, Vandinha avistou um homem suspeito tentando fugir do local do crime e foi atrás dele. Depois de golpeá-lo, Vandinha descobriu que Kelvin era o homem encapuzado, e ele afirmou que era amigo de Crow. Segundo Kelvin, ambos estavam trabalhando juntos em um caso, e antes de ser eliminado, Crow havia feito uma descoberta que afetaria todos os excluídos. Porém, depois de tudo que o antigo xerife havia feito para proteger o seu filho, que na verdade era um monstro, Vandinha sabia que não podia confiar nele, e decidiu ir embora.
Apesar de ter sido transferido para outra escola, na Suíça, Xavier enviou um último presente para Wandinha, que representava a imagem de um corvo em cima de uma lápide. Mesmo sem saber o que aquele desenho significava, Xavier estava convencido de que, de alguma forma, ele estava associado à sua amiga. Nesse momento, com a ajuda de Mãozinha, Wandinha descobriu que o Stalker havia invadido seu quarto e roubado seu manuscrito. Convencida de que ele pretendia queimar o seu livro na pira do fundador, a garota correu até o local do evento e invadiu a pira. Enquanto a plateia estava distraída com um belo número musical e a apresentação do novo diretor, Wandinha procurou o manuscrito do seu livro entre os galhos. E quando finalmente conseguiu encontrá-lo, o diretor acendeu a fogueira. Depois de pegar o seu livro, Wandinha tentou encontrar uma saída. E ao ver a sua amiga em apuros, Enid correu para buscar ajuda. Nessa hora, os alunos com poderes de telecinese se juntaram para fazer a ave de madeira voar enquanto estava pegando fogo. E todos os presentes ficaram impressionados com o show. Por pouco, Wandinha conseguiu sair da fogueira com seu livro, segundos antes de ser atingida pelas chamas, então subiu no palco com o objetivo de acabar com a sua popularidade. Ao ver a pintura que o diretor usou para homenageá-la por ter salvo Nevermore, acharam que era sua heroína, não sou? Wandinha não pensou duas vezes antes de botar fogo no quadro. E destruiu todo o evento. Naquela noite, Feioso decidiu dar uma volta sozinho na floresta e acabou caindo do tronco de uma árvore. Quando suas mãos tocaram o chão, uma forte descarga elétrica foi liberada e, sem querer, ele acabou dando vida a um corpo que estava enterrado ali. Preocupada com sua amiga, Enid decidiu ir atrás dela, e ao ser tocada, Wandinha teve uma nova visão, na qual viu o túmulo de Enid cercado por corvos. Ao olhar para trás, Wandinha foi atacada pelo corpo zumbi de sua amiga, que disse que perdeu a vida por sua causa. Nesse momento, o corpo de Wandinha entrou em colapso e ela foi socorrida por Enid e outra mulher que estava usando uma capa vermelha. Quando acordou, Wandinha se deparou com sua mãe, e Mortícia disse estar preocupada com ela, pois aquelas lágrimas mostravam que sua filha estava sofrendo de cansaço psíquico. Porém, Wandinha resolveu ignorar os conselhos de sua mãe e foi atrás de Kelvin para tentar descobrir como mudar o destino de sua amiga. Depois de invadir a casa, a garota descobriu que o antigo xerife havia sido morto e, assim como Cal, teve seus olhos arrancados. De repente, um bando de corvos saiu de dentro da boca dele e começou a voar perdido até encontrar uma saída. Quando os pássaros fugiram pela janela, Wandinha percebeu que apenas um corvo ficou para trás, e ao olhar ele de perto, ela descobriu que aquele era o mesmo corvo que apareceu em sua visão e no desenho de Xavier. Ao tocar o corpo de Kelvin com o objetivo de descobrir algo útil para salvar Enid, Wandinha percebeu que seus poderes pararam de funcionar, e tentou fugir quando viu a polícia chegando. No entanto, antes que ela conseguisse chegar à porta, a xerife Santiago apareceu e Wandinha foi levada para a cadeia. Enquanto sua filha estava sendo interrogada, Gomes apareceu e disse ser o advogado dela. Dessa forma, ele conseguiu levar a sua filha de volta para a escola e disse que se a xerife quisesse falar com Wandinha novamente, precisaria de um mandado. Na manhã seguinte, Feioso levou o seu colega de quarto até o celeiro, onde escondeu o zumbi. Eudine logo percebeu que aquele era o garoto da árvore da caveira, e ficou surpresa ao descobrir que as histórias sobre ele não eram lendas. Com seus poderes, Feioso reiniciou o coração mecânico de Slarp e conseguiu trazê-lo de volta à vida. Mas pediu a Eudine para manter isso em segredo. Na tentativa de descobrir quem estava por trás do ataque dos corvos, Wandinha foi falar com Barry e o Dr. Orloff para saber se havia algum aluno naquela escola capaz de controlar pássaros. No entanto, a cabeça falante disse que o último aviário que estudou em Nevermore se formou há 10 anos, e Wandinha começou a se perguntar quem seria essa pessoa. Enquanto não tinha essa resposta, a garota decidiu ir ao hospital psiquiátrico Willow Hill para contar a Tylee sobre a morte de seu pai. Wandinha foi recebida por Judy, assistente doce mais misteriosa, que explicou rapidamente a situação. Logo depois, conheceu a doutora Ferben, psiquiatra responsável pelo tratamento de Tylee, que contou que os métodos tradicionais não estavam dando resultado e por isso permitiu que Wandinha conversasse com o rapaz. Ao ver Tylee novamente depois de tanto tempo, Wandinha se controlou naquela situação difícil. Quando deu a notícia que seu pai Kelvin havia sido morto, o rapaz não demonstrou nenhuma tristeza e se recusou a ajudar a garota para encontrar o culpado. Durante a conversa, Tylee iniciou sua transformação, mas foi interrompido pelo segurança que usou uma coleira de choque para controlar os seus poderes. Enquanto isso, no meio da aula de ciências, Feioso recebeu uma visita de Eudine e descobriu que Slarp havia fugido do celeiro. Mais tarde, quando chegou em seu quarto, Wandinha encontrou Mãozinha trancada dentro do baú, e após libertá-la, descobriu que Enid havia sido capturada. Nessa hora, a garota recebeu uma ligação do seu stalker, que disse que ela tinha apenas 30 minutos para encontrar a sua amiga.
Caso contrário, nunca mais iria vê-la. Ao acordar, Enid e Bruno perceberam que estavam acorrentados no topo da torre lago. E ao olhar para cima, viram centenas de lâminas prestes a cair em suas cabeças. Ao receber uma pista de onde Enid foi presa, Vandinha seguiu para a sala de música e tocou as notas indicadas no cartão. Ao fazer isso, uma passagem secreta se abriu e a garota entrou em um elevador para chegar ao topo da torre. Quando finalmente encontrou sua amiga, Vandinha pediu que Monzinho os libertasse, mas a criatura acabou caindo em uma armadilha e ficou presa ao ser atingida por uma lâmina. Nesse instante, a armadilha foi acionada e o monte de lâminas começou a descer devagar. Porém, após resolver o enigma criado pelo Stalker, Vandinha conseguiu salvar a sua amiga e a plataforma subiu novamente. Após libertar Monzinha, a garota escutou alguns aplausos e de repente, Agnes apareceu. Nesse momento, Vandinha descobriu que sua Stalker era uma menina de 13 anos com poderes de invisibilidade e ficou surpresa ao descobrir que Agnes fez tudo aquilo apenas para chamar a sua atenção. Vandinha começou a suspeitar que Agnes estivesse envolvida no ataque dos corvos, mas a garota disse não ter nenhuma ligação com aquele caso. Seu principal objetivo era se tornar amiga de Vandinha, e para isso precisava se provar tão inteligente e esperta quanto ela. Naquela noite chuvosa, um motorista estava cruzando a floresta de Nevermore, quando de repente atropelou alguém. Preocupado com a vítima, Jabe saiu do carro para ver se a pessoa estava bem, e ficou surpreso ao notar que o corpo havia sumido. Ao olhar para trás, Jabe se deparou com um zumbi monstruoso, e acabou sendo devorado. Quando descobriu que sua mãe entrou em seu quarto e pegou o livro de magias da God, Vandinha decidiu invadir a cabana onde Mortícia estava e acabou sendo pega no flagra. Na tentativa de convencer a sua mãe a devolver o livro, a jovem contou detalhes sobre sua última visão e disse que seria responsável por matar sua amiga Enid. Segundo ela, Kelfin e Kroll foram mortos pelo corvo caolho que apareceu em sua visão. Portanto, Vandinha estava convencida de que havia alguém por trás de tudo isso comandando os ataques. No entanto, mesmo depois de escutar essa história, Mortícia se recusou a entregar o livro, pois disse que se continuasse usando seus poderes dessa forma, Vandinha acabaria pirando como sua tia Ofélia. Na manhã seguinte, enquanto alimentava o seu monstro de estimação, Feuzo contou que Slarp foi encontrado no celeiro naquela manhã. Quando descobriu que o zumbi voltou sozinho, Eudine se perguntou o que ele andou fazendo enquanto esteve fora, e observou que a criatura estava se recuperando. Aos poucos, seu corpo de zumbi estava ganhando carne nova e até mesmo seu cérebro estava se regenerando conforme o monstro se alimentava. Preocupado com o que podia acontecer caso Slarp fugisse novamente, Eudine insistiu para que eles contassem para alguém sobre a existência do zumbi, mas Feuzo garantiu que ele não conseguiria se soltar das correntes outra vez. Com a ajuda de Agnes, Vandinha conseguiu destrancar o telefone de Kelfin e encontrou a mensagem de voz deixada por Kroll. Na gravação, o homem contou que as provas para o caso que ambos estavam investigando estavam escondidas na cabana, mas a garota não sabia onde ficava esse lugar. Porém, ao mexer em algumas fotos que foram encontradas na casa de Kelfin, Vandinha descobriu o endereço do esconderijo e decidiu se juntar a Enid e outros estudantes em um acampamento para conseguir chegar ao local. Após chegar no local do acampamento, Vandinha viu seu irmão carregando um caixão e começou a suspeitar que ele estava escondendo alguma coisa, mas sua atenção logo foi roubada pela chegada repentina de seus pais. Quando chegou na barraca e descobriu que Feuzo trouxe Slarp para o acampamento, Eudine disse que essa foi uma péssima ideia, mas seu colega de quarto afirmou que montou um sistema de alarme para avisá-los caso o zumbi conseguisse escapar. Enquanto o diretor anunciava as regras do acampamento, Ron Kruger apareceu com seus soldados e contou que reservou aquele camping há 6 meses. Nessa hora, Barry mostrou seu contrato assinado e ambos descobriram que o dono do terreno alugou o local para 2 pessoas no mesmo fim de semana. Para decidir quem ficaria no acampamento, Vandinha propôs um desafio no qual o time perdedor teria que voltar para casa sem reclamar. O desafio consiste em roubar o Zéfiro da equipe inimiga e colocar no topo da torre de vigia. O primeiro grupo que conseguir fazer essa tarefa será o grande vencedor. Enquanto os excluídos protegem o Zéfiro, Bale e seus companheiros atiram uma flecha na touca de Gorgona. E nesse momento, todos os seus aliados são transformados em pedra. Em seguida, Ejas é capturado e Bale pega o objeto da equipe adversária. Ao ver o sinalizador sendo lançado, Vandinha manda que Eudine envie suas abelhas para atacar os inimigos. Enquanto eles estão se debatendo no chão, a garota invade a nuvem de gás lacrimogêneo para roubar o Zéfiro do time adversário. Quando percebe que Bale está prestes a alcançar o topo da torre, Vandinha atira uma flecha e escorrega pela corda para chegar ao outro lado. Após derrubar o garoto com um chute, a jovem coloca o Zéfiro da equipe adversária no topo da torre e vence a competição. Ao anoitecer, todos os alunos se reúnem em volta de uma fogueira, exceto Vandinha que segue o mapa para chegar à cabana de Kelfin.
Enquanto vasculha o local, ela encontra uma lista de obituários de excluídos que morreram há anos, e todos eles foram pacientes de Willow Hill. Mais uma vez, Wandinha tenta usar a sua habilidade para descobrir quem é Luz, mas não consegue acessar os seus poderes psíquicos. Então decide levar as evidências. Ao perceber que sua mãe não entregará o livro da God tão fácil, Wandinha desafia para um duelo às cegas, e Mortícia aceita o desafio. Não satisfeito com sua derrota, Ron Kruger e seus soldados armam uma emboscada para expulsar os excluídos do acampamento, mas acabam caindo na armadilha que Fails construiu para Slarp. Enquanto os fogos são disparados, Ron é devorado pelo zumbi e seus soldados fogem apavorados depois de ver aquela cena sinistra. Nesse momento, mãe e filha vão para a floresta e se preparam para iniciar o duelo de espadas. Caso consiga destruir o coração de vidro de sua mãe, Wandinha terá o seu livro de volta. Porém, se for derrotada, Mortícia irá queimá-lo. Ao chegar em sua barraca e descobrir que Slarp devorou o cérebro de Ron, Eudine se desespera, mas ajuda Fails a procurá-lo na floresta com Agnes, que fica animada por estar envolvida em uma cena de crime. Enquanto toma banho, Gomes é surpreendido pela chegada de Slarp, que tenta atacá-lo com seu machado. Nessa hora, Fails aparece e ataca o zumbi. Atraído pelo barulho, Barry e os alunos correm até a casa de banho e decidem fugir ao se deparar com um monstro. Após uma longa batalha, Mortícia finalmente consegue destruir o coração de cristal de sua filha. Frustrada, Wandinha remove a venda dos seus olhos e percebe que sua mãe está prestes a ser atacada. Imediatamente, a jovem arremessa sua espada no crânio do zumbi e consegue pará-lo antes que Mortícia saia ferida. Minutos depois, a polícia aparece para capturar Slarp e levá-lo para longe das pessoas para que ele não possa machucar mais ninguém. Enquanto o corpo do Capitão Kruger é levado, Wandinha percebe que está sendo observada pelo Corvo Caolho, que voa para o ombro do seu dono. No entanto, antes que a garota tivesse a chance de descobrir quem é o monstro que está por trás daqueles ataques, ele desaparece bem diante dos seus olhos. Na manhã seguinte, Tornil chega no hospital psiquiátrico Willow Hill e é levada até a sala da doutora Fairbairn para ser interrogada. O objetivo da médica é descobrir o que Tornil fez com Tyle, pois só assim poderá destrancar a mente dele. No entanto, a mulher se recusa a ajudar, então Fairbairn manda que o guarda transfira Tornil de volta para o presídio estadual, onde ficará em solitária até o julgamento. Antes de ir embora, ela implora para ver o Tyle pessoalmente pela última vez, e a médica acompanha até a cela. Porém, ao ver a mulher que o obrigou a fazer coisas terríveis, Tyle se transforma num monstro e ataca Tornil. Furioso, ele arremessa sua antiga mestre contra a parede. E mesmo depois de quase morrer, Tornil mostra estar feliz em vê-lo outra vez. Após receber uma ligação de sua neta, Esther Frambe aparece em Nevermore e Wandinha se alegra em reencontrá-la. Enquanto elas sentem o cheiro das cinzas de Patrícia Redcar, o Corvo Caolho aparece e rouba os obituários, então Wandinha vai atrás dele. Na saída do cemitério, ela vê o mesmo aviário encapuzado que apareceu no acampamento, mas não consegue alcançá-lo. Ao perceber que não dará conta de resolver aquele caso sozinha, Wandinha pede ajuda ao seu tio Chico, e descobre que Ofélia já esteve internada lá. O objetivo de Chico será encontrar uma mulher chamada Lois, que pode ser médica ou uma paciente. Após arranjar alguns problemas no hotel onde está hospedado, Chico consegue sua entrada direta para o hospital psiquiátrico, onde passa pelos mais diversos tipos de tratamento. Durante o intervalo das aulas, enquanto está no pátio com Enid, Wandinha vê um bando de corvos se juntando e percebe que um ataque está prestes a começar. Enquanto os alunos tentam se esconder, o diretor aparece e usa o seu poder de fogo para espantar as aves. Nessa hora, Mãozinha acaba sendo capturada, mas consegue se soltar depois que Barry arremessa uma bola de fogo no corvo que a capturou. Por sorte, Enid consegue salvar Mãozinha durante a queda e Wandinha vai atrás do aviário, que está escondido nos corredores do colégio. Porém, durante a perseguição, o criminoso consegue escapar, e ao se deparar com a doutora Fairbairn, a garota começa a suspeitar que a médica esteja por trás dos ataques. No entanto, Fairbairn conta que tem negócios para tratar com Isadora Capri, a nova professora de música da escola, e diz que esse é o motivo de sua visita. Após descobrir que seu mais novo paciente é o tio de Wandinha, a médica decide capturá-lo e mantê-lo preso em uma cela junto com o Slarp. Quando descobre que Chico está em apuros, Mãozinha retorna a Nevermore para avisar Wandinha, e a garota conta com a ajuda de Agnes para resgatar o seu tio. Após libertá-lo, Wandinha sai da cela e deixa a porta aberta, permitindo que Slarp consiga escapar e ataque os guardas. Ao ver os seguranças sendo devorados, Tornil aproveita o caos para escapar e passa por Wandinha. Enquanto Isadora faz sua apresentação musical, um alarme é acionado, e a doutora Ferber descobre que o zumbi está à solta.
Durante a fuga, Wandinha e seu tio encontram uma passagem secreta e descobrem que Lois não é uma pessoa, mas sim um projeto de pesquisa feito com excluídos. Ao abrir as celas, a garota percebe que todas as pessoas que estavam descritas nos obituários, que foram encontrados na cabana de Kelvin, na verdade estão vivas. Elas foram capturadas para servir de cobaia nas pesquisas financiadas pelo projeto Lois e estão sendo mantidas como experimentos vivos. Nessa hora, o aviário aparece e Wandinha descobre que seu inimigo na verdade é uma mulher. Judy é filha de Augustus Stone Urstons e Wandinha a conheceu como secretária de Ferber, mas na verdade foi ela quem contratou a médica para continuar o trabalho do seu pai. Segundo Judy, Augustus gostava tanto dos excluídos que queria se tornar um deles e por conta disso juntou todas aquelas pessoas para tentar roubar as suas habilidades. Para conseguir o seu objetivo, Augustus foi capaz de dar poderes à sua filha, e graças a ele, Judy se tornou capaz de controlar as aves. Nesse momento, Chico usa os seus poderes para cortar toda a energia elétrica do hospital, e as portas das celas dos excluídos se abrem. Ao ouvir o hospício ser tomado pelos pacientes, Tornil encontra a oportunidade perfeita para escapar, mas antes de ir embora, decide ir atrás de Tyle. Nessa hora, o rapaz se transforma em um monstro, e Tornil tenta fugir, pois percebe que não possui mais nenhum poder sobre ele. No entanto, durante a fuga, Tyle consegue alcançá-la e ataca sua mestra com suas garras. Enquanto tenta se esconder com Augustus, a doutora Ferber é devorada por Slarp e o velhinho se torna a próxima vítima. No caminho até a saída, Wandinha se depara com o monstro e se vê frente a frente com ele, sem a menor possibilidade de fuga. Nesse instante, a garota é arremessada pela janela e a polícia aparece logo em seguida. Quando percebe que não é capaz de eliminar todos aqueles policiais armados, Tyle decide fugir para a floresta e Wandinha é levada para o hospital. Assim termina a primeira parte de Wandinha na segunda temporada.